Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou. E muito. A história agora é outra. Temos novas formas de aprender, de viver, trabalhar e cuidar. Convivemos com novas tecnologias, novas profissões e, com isso, novas exigências. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 50 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2022, inscrições abertas. Unisa é outra história. Acesse unisa.br e saiba mais. Bom, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa webinar, promovida pela pós-graduação da Universidade de Santo Amaro Unisa. Inclusive, nós estávamos aí num make-off de microfones abertos, né? Então, isso mostra para o objetivo também da nossa webinar, né? Que é fazer um bate-papo ao mesmo tempo com um grau de informalidade e trazendo também questões que são altamente importantes para o nosso dia a dia, né? Nós estávamos falando, até conversando aqui nos bastidores, que esse processo, né, de mudança, ele sempre existiu, mas agora nós estamos a passos largos, né? Cada dia, efetivamente, é diferente do dia anterior. Então, a gente tem que estar sempre atualizado para isso. E para isso, né, nessa oportunidade, nós convidamos um amigo meu de longa data, que é gestor, gerente sênior da Herbalife, e com larga experiência já no segmento de gestão de equipes, né? Inclusive, nós nos conhecemos no mundo corporativo, né? Eu trabalhava já numa multinacional americana e o Sérgio veio compor o nosso quadro, e de imediato, né, quando ele começou a trabalhar com a gente, eu percebi que ele era um profissional diferenciado. E essa diferença, ela se dá principalmente pela força de vontade, pelo trabalho, por entender quais são as competências que a gente precisa para desenvolver os nossos objetivos, atingir as nossas metas e os nossos objetivos. E o Sérgio, em pouquíssimo tempo, ele se tornou um membro-chave da nossa equipe, né? Depois, mudanças internas, eu fui para uma outra área, ele foi para uma outra área, como gestor já dessa outra área, e hoje ele está na Herbalife como gestor sênior, né, como gerente sênior de uma equipe de relacionamento com consultores. Então, feita a breve apresentação, Sérgio, fique à vontade para se apresentar, para complementar alguma coisa que eu tenha esquecido, né? Muito obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite, e seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Maravilha, olha, obrigado. Primeiro, agradecer pelo convite, para mim é um prazer estar aqui. Espero que nesse bate-papo que a gente vai ter aqui eu possa, de alguma forma, contribuir um pouco com as experiências, contar algumas histórias aí interessantes para contribuir. Cara, você me apresentou de uma forma tão bacana que tem algumas pessoas aqui da minha equipe que acho que estão conectadas assistindo a webinar, eles vão achar que eu te paguei para falar tudo isso aí. Mas pagou mesmo, né? Inclusive, quando eu precisar de alguém para me apresentar em qualquer outro fórum, eu vou te convidar e você vai lá fazer a apresentação. É sensacional. Muito obrigado. Você sabe que tudo isso que o Marcos falou ele está falando de um período que se passou há 15 anos. É verdade. Acho que o sinal do Sérgio deu uma travadinha, mas vamos aguardar um pouquinho que ele volta em seguida.
Vamos aguardar um pouquinho. Questões de tecnologia, né? A tecnologia ela é muito boa e a tecnologia ela é muito ruim. Muito boa quando funciona, muito ruim quando deixa a gente nessas saias justas. Mas a gente sempre recupera, né? Vamos aguardar aqui o retorno do Sérgio para a gente dar seguimento. Bom, enquanto ele não retorna, né? Eu vou falando mais um pouquinho dessa história, né? Hoje a gente escolheu esse tema para falar sobre gestão de equipes de alta performance, e em especial gestões de equipe hoje remotas, né? Que ela vem aí foi acelerada, na verdade, pelo processo da pandemia, né? Mas era um processo que já se iniciava, no entanto, havia muitas questões de cultura, né, que impediam o avanço dessa questão. Aquela visão ainda, né, de que o empregado, para ser visto como trabalhador, ele tem que estar no local de trabalho, né? Então, a questão do home office, ela ainda era uma questão que engatinhava antes da pandemia, né? E esse evento super negativo, né, que foi a pandemia, ela tem também, né, ela trouxe para a gente, quando a gente fala de mundo corporativo, de negócios, de business, uma questão nova, né, que foi o impulsionar, né? Acho que o Sérgio está voltando aqui para a gente. Voltei? Voltou, Sérgio. Você nos abandonou antes do tempo. Você estava ouvindo? Eu estava ouvindo vocês, cara, e minha tela estava reconectando. Desculpa, né, por isso, não sei, deve ser alguma coisa aqui. Quem nunca, né, nessa pandemia? É incomum a minha internet dar problema, tá, gente? Então, vou tentar voltar do ponto que eu estava antes, né? Então, tudo isso que o Marcos falou aí, né, do tempo que a gente passou junto, uma grande organização, foi uma experiência incrível que a gente teve. Isso tudo foi há 15 anos, né? Eu tinha mais cabelo na época, e o cabelo que eu tinha não era tão branco, o Marcos também. E de lá para cá, a gente seguiu mantendo esse contato, essa amizade, dado a experiência que a gente teve. Foi super bacana e a troca foi muito grande lá. Então, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Espero poder contribuir, né? Ele já fez a apresentação, eu sou gerente sênior de serviços ao consultor e atendimento ao cliente lá da Herbalife, né? Para quem não conhece a Herbalife é uma empresa americana, multinacional, que está presente em mais de 90 países. É uma das principais empresas no mundo de produtos de nutrição e controle de peso. E eu estou ali na Herbalife há 15 anos, então eu vi uma série de transformações se passando ao longo desses anos, né, em especial com relação à maneira de gerenciar a equipe, que eu acho que é o que a gente vai conversar um pouco hoje aqui, né? Então, obrigado pelo convite e estou aí à disposição para a gente seguir a linha. Eu voltei, eu sei que você estava falando de algum tema, não sei se eu interrompi, você quer terminar o que você estava comentando? Não, estava, na verdade, fazendo uma pequena introdução aqui do que a gente vai conversar, né? Falando dessa história do home office, que ele acabou sendo muito acelerado, né? Por uma necessidade de negócio durante a partir do período de pandemia, né? Que era um processo que vinha caminhando, mas ainda tinha uma quebra de cultura muito grande para acontecer, né? Que é aquela visão de que eu só sei se o meu empregado está trabalhando se ele está na minha frente, né? Então, aquela questão ainda de metalúrgica dos anos 70, né? Aquela história toda, né? E que a pandemia ela empurrou a gente para uma situação que, assim, não é escolha, né? Você tem que ser assim para que o seu negócio continue andando. Então, eu ia pedir para você fazer uma pequena descrição aí da Herbalife, mas que você já fez, então acho que já deu para os nossos participantes aqui se situarem. Então, vamos direto para o nosso assunto de verdade, né? O que você estava falando do nosso relacionamento pessoal, que nasceu a partir de um relacionamento profissional, ele tem muito a ver com essa história mesmo de liderança, né? Assim, de liderança e mais do que isso, de equipe, né? Para uma equipe funcionar bem, a questão da empatia é importante. O que você acha, Sérgio, a respeito disso? Cara, eu acho que é total sentido. Não só a empatia, como a empatia gerando confiança. Né? Porque a partir do momento que você gera confiança, o líder coloca e gera confiança no grupo, e isso é uma troca recíproca, aí a coisa vai. Né? Você acabou de falar de uma coisa super interessante que a gente se viu na necessidade de um dia para o outro colocar todo mundo em casa.
Né? A Herbalife, por exemplo, já tinha lá Desculpa, eu vou falar muito da Herbalife aqui, porque Claro. é a empresa que eu passei os últimos 15 anos, então a maioria das experiências que eu tenho para dividir vai vir da Herbalife, né? E a Herbalife a gente já tinha um programa, né, de work from home, que era o home office que a gente tinha e que era bem pontual, algumas posições muito específicas tinham que atender um determinado critério para conseguir a oportunidade de trabalhar a partir de casa, e era um dia por semana, né? Aí, de repente, a gente se viu no meio de uma situação que de um dia para o outro a gente teve que colocar todo mundo em casa, né? Já começa pelos equipamentos que a gente tinha. Hoje em dia, hoje todo mundo tem laptop, né? Uhum. E, inclusive, lá na empresa a gente teve que comprar laptop para todo mundo, porque antes, né, as posições que não tinham necessidade de deslocamento e mobilidade trabalhavam com desktop, que eu acho que é uma coisa que vai acabar deixando de existir num dado momento aí, Com porque certeza, né? na situação que a gente vive hoje, não tem como, né? Então, de um dia para o outro, a gente teve que conseguir laptop para todo mundo. Obviamente, não tinha, a gente saiu alugando, acho que todas as empresas fizeram isso. As empresas que alugavam laptop, acho que se deram muito bem nesse momento. E aí o que entrou é exatamente isso que você acabou de trazer, a empatia e a confiança que você tem entre a liderança e a equipe, com base na empatia. Então, a partir disso foi que as coisas começaram a acontecer e foi daí que tudo deu certo, porque a gente poderia ter enfrentado problemas terríveis se a gente não tivesse o mínimo de empatia e confiança vice-versa entre liderança e a equipe, né? Sem dúvida, né? Porque a gente, como a gente concorda, né? A questão do relacionamento de equipe, para a gente falar de equipes de alta performance, é importante que haja esse relacionamento, né? Haja esse respeito, haja essa confiança, porque o conceito de equipe não é um monte de gente trabalhando junto, né? O conceito de equipe é pessoas reunidas com um determinado objetivo comum, né? E que devem ser norteadas, né? Pelo seu líder, que não necessariamente precisa representar uma posição hierárquica, né? Formal, mas que tenha alguém que capitaneie, né, os resultados dessa equipe, que faça os reportes, que traduza, né, que faça esse processo de tradução das demandas estratégicas da empresa para as atividades operacionais da equipe, né? Então, esse relacionamento ele é bastante importante, mas como é que a gente pensa nesse relacionamento quando a gente fala das atividades em home office, né? Nós ficamos 2 anos e meio, praticamente longe, né? E a distância, ela quebra um pouco desse relacionamento, dessa intimidade de relacionamento que muitas vezes é o principal combustível de uma equipe de alta performance, né? Como é que vocês trabalharam isso, Sérgio, nesse processo aí, durante a pandemia? Cara, eu diria que ela nem quebra um pouco, ela quebra muito, né? Essa questão né? Tem até a questão do pertencimento. Então, assim, a gente passamos por dificuldades, os primeiros dias foram difíceis. Uhum. Aí você comentou, inclusive, uma coisa super interessante, né? A questão da liderança, e não a liderança só quando o cara tem o crachá, né? Ah, o cara tem o crachá, ele é o líder, porque está escrito no crachá dele que ele é o líder. A partir das dificuldades que se apresentaram ao longo desse processo, quando a gente foi para casa, algumas lideranças se destacaram, os próprios colegas passaram a ajudar os demais a partir de casa, porque a gente precisou criar células e grupos. Aí a gente está falando aqui, em princípio, de uma equipe de atendimento e relacionamento com o cliente, tá? Então, uma equipe que faz o atendimento, recebe as demandas do cliente e distribui dentro da organização aquilo que não foi possível resolver no momento e o que é possível resolver no momento resolve. Entre uma outra célula que eu tenho, né, que são pessoas que não trabalham recebendo as demandas diretamente do cliente, mas são as áreas que a gente chama de áreas de back-office. Então, dentro desse cenário, a equipe de front, que a gente chama, né, que é a equipe que está ali cara a cara atendendo o cliente, recebendo essas demandas, essa equipe foi muito guerreira na época, né? Então, os próprios colegas, os mais experientes, os mais que tinham mais tempo de casa e um pouco mais de conhecimento do negócio, passaram a ajudar outros colegas. Então, assim, para você ter ideia, para dar conta dessa organização, a gente acabou criando células, né? A gente está falando, na época, eu estava com uma equipe de mais ou menos
umas 60, 70 pessoas, depois eu fui para 90 pessoas, e a gente teve que contratar muita gente na pandemia. Então, veja, né? Não foi só o desafio de pegar quem já estava habituado a trabalhar no escritório e mandar para casa. Agora, você imagina se contratar nesse cenário onde as pessoas não podem estar reunidas no mesmo espaço, aí você tem que dar treinamento, bom, você tem que recrutar, selecionar, contratar, integrar, dar treinamento, oferecer as ferramentas, enfim. Então, os desafios foram os mais variados que você pode imaginar. No nosso caso, a gente se organizou muito bem, destacando do próprio grupo alguns líderes que se colocaram à disposição de ajudar. Eram pessoas da própria operação, mas que tinham uma maturidade maior no sentido de tempo na posição e de conhecimento em relação às atividades. Essas pessoas ajudaram a gente a cuidar de algumas células, porque tem muita dúvida, né? Que vai surgindo ao longo do dia, ao longo das atividades. Poxa, tem uma demanda que me surgiu aqui que eu desconheço uma parte do que eu preciso saber para poder finalizar e atender. Então, eu tinha ali alguns líderes, né, que estavam intitulados líderes, que eram do próprio grupo, que ajudavam a dar conta, porque imagina o pessoal que trabalha comigo, que reporta direto para mim, né, que são os supervisores, os coordenadores, o pessoal estava enlouquecendo, porque não estava dando conta de ajudar todo mundo. Né? Então, a gente, nesse momento, a gente conseguiu, a partir da própria equipe, ter essas pessoas que ajudaram a criar essas células e distribuir um pouco melhor essa demanda de apoiar, de tirar dúvida. À medida que o pessoal foi se sentindo mais confortável em trabalhar dessa forma, porque muita coisa é um pouco do pânico da mudança, entendeu? De repente, hoje eu estou aqui no escritório, eu olho para o lado, meu colega está aqui. Então, se tem uma dúvida que ele pode me ajudar, eu dou um toquinho que ele me atende, ou o meu coordenador, o meu supervisor, e eventualmente o gerente está ali também. Tal. Em casa é muito solitário, e a comunicação é via chat, eventualmente numa chamada. Mas se você já está com um cliente na linha, como é que você fala com seus colegas? É via chat. Então, você tem que ter aquela agilidade de escrever e tirar aquela dúvida naquele chat para atender o cliente que está com você aqui na linha. Então, o pessoal se ajudou muito nesse sentido. Foi complicado, foi difícil no início, mas aos poucos a equipe foi amadurecendo nesse processo e as coisas foram caminhando. Nós percebemos, inclusive, nesse período, dado a todos esses desafios, que a gente precisava de mais gente. Né? Eu via na TV, cara, o pessoal falando da pandemia, nesse momento que estamos com tempo, em casa, e com tempo sem fazer nada, eu falava assim, meu Deus do céu, cara, eu estou trabalhando aqui um maluco, como é que esses caras estão falando que estão com tempo? Quem que está com tempo aqui? Ninguém está com tempo para nada. Estou quase enlouquecendo, minha equipe também. Né? Então, assim, aí o pessoal, nesse período, né, foi se ajudando dessa forma e a gente percebeu que a gente precisava contratar mais pessoas. A gente montou lá algumas células que a gente contratou nesse período, estou falando em 2020, a gente contratou em torno de 30 pessoas. Bastante, não foi os 30 de uma vez, né? Foram em etapas, né? A gente foi contratando uma parte, depois outra parte. Algumas pessoas foram trocando e substituindo também. Algumas pessoas não se adaptaram a esse modelo de trabalhar a partir de casa, né? Não conseguiram. Né? Teve gente que, inclusive, sinalizou que não conseguia. Né? Porque a partir do momento que você está no escritório, você pensa, né? Eu vou botar todo mundo em casa, o que eu preciso para colocar todo mundo em casa? Preciso de uma tecnologia que, no mínimo, me permita que essa pessoa se conecte em todas as aplicações e plataformas da empresa e que ele tenha, por exemplo, se falando numa operação que atende o seu cliente, e que ele tenha condições de receber uma chamada do meu cliente lá na casa dele, através do computador. Aí tem o VoIP, tem todas essas tecnologias que estão disponíveis há muito tempo. Sim. Mas a gente não tinha ainda utilizado essas tecnologias dessa forma. Né? Verdade. Então, aí a gente precisa... Você abordou vários pontos aí que são interessantes, né? Começando pela liderança, e né, que a gente já tinha discutido um pouquinho sobre isso, da importância, né? Então, só fortalecendo que líder não é chefe, líder é o cara que tem responsabilidades específicas dentro de uma equipe, né? E que essas responsabilidades, normalmente,
são as responsabilidades tanto de trazer informação quanto de levar informação, então ela é uma responsabilidade ímpar, né? Então o líder, quebrando aquele conceito do chefe, que chefe é aquele cara que manda, né? Lá desde os tempos de Fayol, lá de começo de 1900, já se falava que o chefe, né, que chamava-se na época, que hoje a gente chama de líder, era o cara que não era o cara que mandava, era o cara que extraía da sua equipe os resultados necessários, os melhores resultados para atender os objetivos da empresa, né? Você falou também sobre comunicação, e a comunicação é um processo, é um problema eterno, né? Porque a gente fala assim, não é que tem empresas que têm problema de comunicação e outras não. Todo mundo tem problema de comunicação. Algumas têm mais graves, outros têm menos graves, mas a situação da comunicação ela é um processo de melhoria contínua, a sempre ser melhorado, né? E nesse processo, que nem a gente estava brincando aqui antes da gente começar efetivamente a nosso webinar, né? A gente estava conversando aqui de uma forma bem informal, e uma coisa é a gente conversar, outra coisa é se a gente estivesse falando por chat. Eventualmente, alguma coisa que eu disse, ou alguma coisa que o Sérgio disse, poderia ter tido uma conotação diferente. Então, das várias formas de comunicação, a comunicação tete a tete, né, face to face, né, ela ainda acaba sendo uma comunicação mais eficaz, né, ela traz resultados melhores. Então, você teve problemas de comunicação, Sérgio, assim, nesse processo todo? Formidável você ter puxado o tema um pouco para esse ponto é importantíssimo, e sim, claro que a gente teve, inclusive no início da operação, né, lá em março de 2020, a gente teve que, de uma forma muito rápida, de um dia para o outro mesmo, tá? Claro que a gente vinha algumas semanas sentindo o cenário de como as coisas estavam andando, né? A gente tem operação no mundo todo, eu estava em contato com as demais operações nos demais países, e a gente começou a se integrar para saber como é que está indo. Aí você já está se preparando para ir para casa, eu não estou, se eu for eu tenho isso, se eu for eu tenho aquilo, e quando veio para valer mesmo, inclusive com as autoridades determinando, né, a questão da pandemia lá em março, de um dia para o outro a gente teve que botar todo mundo em casa, a gente não tinha ainda todas as tecnologias que a gente precisava disponíveis. E a gente começou como o atendimento? Foi 100% chat. Então você imagina o sofrimento, né, para se adaptar àquilo. Porque, claro, hoje com uma porção de tecnologia à disposição, você tem que contar com todas elas para se comunicar com o teu cliente, né? Eles falam de multicanal, do omnichannel, etc. e tal. E isso simplesmente é para você entender, falar com o cliente pelo canal que ele quiser falar. Nesse momento, eu não tinha condições de dar uma vasta opções de canais para ele falar com a gente. Falei, gente, tem que ser o chat, porque é uma contingência, enquanto a gente vai buscar a atualização das demais tecnologias para a gente ter voz, vai ser o chat. Então, teve sim esse desafio, não só para o lado do cliente, mas para o lado do funcionário também. A gente, pessoal, falando, eu não vejo a hora de falar, né? Eu não vejo a hora de poder falar, porque escrevendo às vezes leva muito mais tempo, e é claro, né? Não tem entonação, não tem a forma de compreender, é diferente. Então, nós tivemos sim esse desafio, foi imenso. A gente atualizou essa tecnologia, a gente deve ter operado em torno de 30 a 45 dias com essa questão segregada mais no chat. Depois a gente conseguiu resolver o que a gente precisava resolver de tecnologia para abrir os canais de voz, porque não basta você habilitar lá um canal de voz, você tem que ter por trás disso toda uma infraestrutura preparada para lidar com o volume de consumo de banda que a voz vai te colocar na operação. E foi isso que levou tempo. Depois que a gente voltou com o canal de voz, claro que a gente manteve o canal de chat, e eu tinha naquele momento, eu imaginava que eu ia ter uma boa parte que ia se manter no chat, né? Porque, inclusive, o chat que a gente tem hoje em dia é algo parecido com uma conversa que você tem no WhatsApp. Você consegue usar todas as aplicações hoje, você consegue usar num smartphone, né? E, para minha surpresa, não. Depois que a gente voltou com o canal telefônico, o volume do chat ele caiu drasticamente, ele chegou num patamar que ele segue até hoje bem baixo, a gente segue com chat seguramente, mas por conta dessas dificuldades. Uma coisa que a gente poderia ter utilizado que não foi possível
usar naquele momento, porque a gente não tem, a gente não tem essa tecnologia ainda, mas é uma coisa super interessante, é o bot. Né? A gente tem o bot com uma inteligência artificial por trás, que para as questões mais para as questões mais transacionais, não é para tudo. Tem gente que acha que o bot vai atender tudo, não vai. Para as questões mais transacionais, mais operacionais, mais corriqueiras e mais recorrentes, ele ajudaria muito. Até para ganhar o tempo do cliente, porque o cliente que está conectado ali, ele quer ganhar tempo também, né? Sim. A gente não tinha essa opção ainda. A gente tem um projeto em curso agora que teremos no futuro, mas isso teria ajudado. Então, assim, uma coisa que a gente percebeu e eu senti muito, poxa, se a gente tivesse um bot com inteligência artificial aqui, ajudaria muito. Então, como é que a gente superou isso? Voltando, obviamente, com o canal de voz, né? E aprimorando as ferramentas de suporte para as pessoas que estão ali atendendo o cliente, suportar aquelas demandas que estão entrando, seja por voz, seja por chat. Né? Mas sim, foi um desafio incrível. O que você abordou agora é exatamente isso, né? Veja, nós não tudo que aconteceu é irreversível, né? Eu acho que a gente não vai voltar mais. Quando a gente fala de voltar ao normal, de que normal nós estamos falando, né? Porque o normal que a gente conhecia antes da pandemia não volta mais. A grande questão é a gente se adaptar a essas novas tecnologias, a essas novas formas, de uma maneira que seja positiva e sem esquecer, né, de um conceito elementar de relacionamento com clientes, né, que inclusive é embasado pelo Balance Scorecard, que é o cliente ele tem que se sentir atendido. Né? Você não pode simplesmente impor para o seu cliente situações de uma hora para outra, onde ele vai se sentir, né? Eu acho que você lembra, né, quando a gente trabalhava junto naquela empresa de tecnologia, quando nós mudamos o modelo, inclusive você foi ser gestor dessa área do novo modelo, os nossos clientes reclamavam, né? Falaram, poxa, antes eu falava com o Marcos, com o Sérgio, agora eu falo com o João, o Pedro, o Ciclano e tal, e ninguém sabe isso. Perde a personalização do atendimento. Né? E principalmente as pessoas que não são da geração agora, né? Elas têm ainda essa necessidade. Então, quando você falou do bot, é uma questão importante, porque hoje um monte de gente está adotando soluções de bot. Né? Inclusive, assim, né? Parece que você está falando até com uma outra pessoa mesmo, né? Que não é uma questão de inteligência artificial. Então, ele pode ser usado, sim, e deve ser usado em situações em que você tem, assim, tipo, perguntas frequentes. Você pode colocar a resposta a essas perguntas frequentes no bot, mas as questões específicas ainda têm que ser tratadas de uma forma pessoal, seja por chat, né, seja por voz, seja pelo que for, né? Então, é um processo de adaptação que, por mais que a gente entenda que ele é necessário, que ele dá um ganho de produtividade absurdo, com certeza você aumentou a sua equipe, mas você aumentou também sua produtividade, né? Então, essa questão, ela, assim, até onde vai o limite da gente buscar a produtividade? E pensando também que as pessoas, e eu não estou sendo romântico aqui de falar que pessoas são importantes, se a gente for pensar como empresa, como negócio, como business, as pessoas, elas são ainda o que fundamenta. Ah, eu vou ter um bot, beleza, mas alguma pessoa vai ter que programar esse bot. Ah, eu vou ter um chat, beleza, vai ter que ter alguém do outro lado respondendo esse chat. Né? Então, as pessoas realmente, não é que elas são importantes porque elas são pessoas, elas são necessárias ainda para o processo. Então, a gente tem que também não perder esse time de gestão de pessoas. Né? As pessoas que fazem parte das nossas equipes, elas não podem ser simplesmente tratadas agora como uma ferramenta de comunicação. Né? Até porque isso, sem dúvida, prejudicaria o objetivo maior da empresa, né, que é atender bem seus clientes, que é aumentar o seu market share e tal, e daí por diante. Né? Então, esse relacionamento de pessoas com tecnologia, ele deve ser ainda uma coisa bastante importante. Né? E só para a gente começar a caminhar aqui, né, tem algumas mensagens aqui no chat, inclusive, Sérgio, aproveitando a nossa informalidade, você enxerga melhor que eu, vou pedir para você ver as perguntas, senão eu vou ter que parecer grudado na tela aqui do meu... Sem problema. Né? Então, daqui a pouquinho, assim, a gente finalizar esse nosso último tópico aqui, último de muitos que a gente poderia ficar conversando aqui a noite inteira, mas eu queria, assim, que você falasse dessa tendência
de como, né, como que a gente vai pensar, como que a gente está pensando em tratar as nossas equipes a partir desse novo momento que passa a ser um momento efetivo, né? Como que a gente vai manter essa questão do relacionamento, porque estamos agora, sei lá, eu não digo caminhando para o fim da pandemia, mas a gente está começando a caminhar para um período de convivência, né, com o vírus do Covid, né, todo mundo vacinado e tal, e a gente começa a ter um relacionamento pessoal de novo. Mas pensando assim, algumas questões, até por uma questão de produtividade, não vão voltar atrás, né? Então, o home office ele acaba se tornando de verdade uma ferramenta de trabalho, né? E como que a gente vai manter esse relacionamento com as pessoas? Ou seja, como que a gente não vai esfriar esse nosso relacionamento tão importante, né, que se mantenha quente dentro dessa nova realidade? Sensacional a pergunta, porque assim, e ao longo desse período, e é engraçado, né? Porque quando a gente começou a trabalhar nesse formato de home office lá no início da pandemia, eu me lembro como se fosse hoje, eu reunido numa sala aqui com um monte de laptop na mão, entregando para a equipe, falando, pessoal, vamos para casa, cuidado, né? Se protejam, vamos se cuidar. Mês que vem a gente está aqui de volta, todo mundo mês que vem, até hoje, né? Então, assim, o que eu vejo e o que eu experimento não é uma verdade absoluta, mas é o que eu vejo no meu dia a dia e o que eu experimento. Cara, eu acredito que o contato humano, essa questão de estar próximo, isso vai continuar sendo necessário. Eu não vejo, por exemplo, a gente trabalhando definitivamente sem se ver em nenhuma situação, em nenhum contexto, em nenhum momento mais, né? Por exemplo, eu tenho um pessoal que trabalha comigo, o pessoal é guerreiro demais, a equipe é fantástica, né? Eles conseguem manter as pessoas conectadas, né? Aí a gente tem a festa junina que a gente bola alguma coisa para se encontrar, que aí o pessoal, aí num cenário, eu estou falando de um cenário fora do contexto de trabalho, de entrega, de atividade, aí tem aquele encontro, aquela chamada para ter aquela interação, mas ainda assim, né, no digital não cobre 100%. Então, assim, a gente está se preparando nesse momento para voltar para o escritório numa forma híbrida, onde a gente vai passar a ocupar espaço do escritório menos tempo do que a gente ocupa em casa. Então, por exemplo, né, lá antes da pandemia, eu fiz um comentário aqui que pouquíssimas pessoas tinham acesso ao Work from Home, que era o nome do projeto, Home Office, e que escolhiam um dia da semana para trabalhar de casa. Então, agora a gente está se preparando para voltar com as pessoas para ir um dia por semana para o escritório. Ou Inverteu, 2, né? ou dependendo da demanda que você tiver, você vai um pouco mais ou um pouco menos, né? Então, assim, eu entendo que a gente vai chegar num dado momento que a gente vai começar a criar algumas agendas para reunir as pessoas, para ter um foco de integração, não um foco de trabalhar, de atividade, tá? Porque se eu escolher um dia por semana para ir para o escritório, sei lá, eu escolho as terças porque convenientemente para mim as terças é o melhor dia, né? E para o Marcos é as quintas. Aí eu não vou mais encontrar o Marcos. Uhum. E, eventualmente, eu indo para o escritório, fui encontrando algumas pessoas de outras áreas que no dia a dia não tem correlação de trabalho comigo, de entrega, de me ligar para me passar uma demanda ou de me cobrar alguma coisa, e a gente simplesmente deixava de ter esse contato. Porque esse contato que você tem no café com o engenheiro que está com um projeto de desenvolvimento de produto, né? Lá do outro lado que você não vê nunca, mas lá no café você conversa com o cara. Você falou, ô Marquinho, tudo bem, cara? Como é que tá aquele projeto que você está cuidando do desenvolvimento daquele produto XP? Pô, cara, tá legal, tá avançado, tô para entregar, tô para fazer, e assim, você tem essa interação. Então, isso é uma troca, né? A identidade da empresa, eu acho que está presente nessas relações. Então, assim, voltando agora, eu acho que a gente vai ter que começar a criar demandas de colocar as pessoas no mesmo espaço para ter algumas interações. Seja uma reunião bimestral, onde o CEO vai lá falar dos resultados do trimestre, aí coloca todo mundo, a gente faz uma celebração, no final, depois todo mundo vai para casa, ou sejam as áreas, né? Criando agendas e demandas para colocar o pessoal lá. Isso é uma coisa que eu quero fazer e, por exemplo, nesse escritório novo, a gente já tem lá, a gente está indo para um condomínio, né? E no condomínio tem espaços maiores, onde você consegue reunir grupos maiores, então eu já tenho aqui ideias de começar a criar agendas para eu levar meu grupo, não para trabalhar lá, mas para ter algumas interações. Aí a gente vai estabelecer eventualmente um treinamento, uma dinâmica, alguma coisa assim,
para o pessoal ter essa conversa, porque isso faz muita falta. Eu fico pensando muito no pessoal, quem começou na organização e começou a trabalhar com a gente bem nesse período. E a gente fala o tempo todo para eles, assim, porque a minha equipe é uma equipe muito positiva, muito alto astral, pessoal muito animado, né, cara? Tanto que quando tem festa de final de ano da empresa, a minha equipe domina, né? O MS, o nome do Member Services, né? O MS domina. Então, o pessoal se integra muito, o pessoal se gosta muito de estar junto, de um ajudar o outro, mas todo mundo que conviveu. Eu fico imaginando quem entrou depois que não conseguiu experimentar essa convivência no escritório, como é que faz? Né? Aí a gente tem que criar essas demandas. Claro que, no exemplo que eu dei daquele bocado de gente que a gente teve que contratar em 2020, a gente levou pontualmente essas pessoas para o escritório, com todas as regras de protocolo de cuidado, de distanciamento e tal, e essas pessoas foram treinadas fisicamente lá no escritório, depois foram para casa. Mas depois disso, estão em casa até hoje. Né? Tem uma célula de um piloto que a gente está fazendo, da minha equipe, que está em Guadalajara, no México. Tem mais ou menos umas 6 pessoas lá que trabalham com a gente, atendendo os clientes aqui no Brasil, que estão lá no experimento que a gente está fazendo. Então, assim, voltando agora, à medida que a gente sentir... Você vê que a gente acabou de passar por um período de contaminação de novo, né? Então, toda vez que a gente acha, agora eu vou começar a estabelecer aquelas agendas, vem isso, a gente segura um pouco. Mas, cara, isso não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. E assim que a gente entender que é seguro, a gente tem que começar a fazer, cara. Eu vi no começo da pandemia uma série de empresas saindo na frente e dizendo o seguinte, principalmente as empresas de tecnologia, né? Vou devolver o prédio, não vou precisar mais disso aí. Mandei todo mundo para casa. O resultado está saindo, as entregas estão acontecendo da mesma forma. Por que eu vou ficar pagando aluguel do prédio? Eu vou entregar prédio. Então, eu vi muita empresa fazendo isso. Aqui, eu arrisco, e lá atrás, quando eu vi isso acontecendo, eu falei, cara, eu arrisco um palpite que no médio e longo prazo essas empresas vão perceber um prejuízo que não é possível perceber aqui ainda. Aí é um prejuízo de intelecto, de ambiente colaborativo, de qualquer coisa nesse sentido, que eles vão começar a fazer o caminho inverso. Eu tenho essa visão. Pode falar. Eu tenho amigos que trabalham na área de contratação de mão de obra, eles já estão falando assim, agora as empresas estão fazendo questão de colocar lá na descrição na descrição da contratação que é presencial. E o cara que está do lado de lá está falando que não quer presencial. Olha só onde que a gente chegou, né, cara? Então, é um momento de acomodação, né? E o que você falou é verdade. Eu acho que é uma visão muito simplista você, em fase de um único cenário, você tomar uma determinação perene, né, que vai ser para sempre. Não é assim. A gente tem que, aliás, as questões sociais, que o trabalho, né, está envolvido intimamente com elas, são questões que a gente tem que ir testando, né? A gente tem que ir fazendo, vendo como funciona, vendo quais são os prejuízos que a gente está tendo, quais são os ganhos que a gente está tendo, né? E aí você balanceando isso. Você falou de um outro assunto que pode ser até o tema para uma nova webinar, que eu já estou te convidando antecipadamente aqui para a gente pensar no próximo semestre, sobre administração informal. Equipes informais, administração informal, esse relacionamento que acontece extra-empresa, né? Que nós dois somos um exemplo disso. Né? Nós nos tornamos amigos a partir de um relacionamento extra-empresa, mas que foi provocado pela empresa, né? Claro. E a gente, quando estava fora da empresa, a gente comentava as coisas, a gente falava tanto de trabalho, como a gente falava de coisas que eram boas, de coisas que não eram boas, assim, clientes, né? E assim por diante. Então, esse é um outro assunto bastante interessante também para a gente conversar, bastante atual também, né? Em especial agora, né? Com uma nova visão de trabalho, e que eu já estou te convidando aqui, antes da gente começar a responder aqui os nossos questionamentos. Vai ser um prazer, mas quando você fala de relações informais, nem tudo a gente vai poder contar nessa próxima. Tá? Não, até porque eu não sei a Gabi, mas a Silmara está ouvindo aqui, então a gente tem que manter algumas coisas em segredo. Eu não sei se a Gabi conseguiu se conectar, ela teve que viajar para o ambiente. Mas você quer ver as perguntas agora? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Eu acho que a gente está caminhando para o final. Vamos ver aqui se tem os comentários. Aqui a Elizabeth Fidelis, ela comenta que no Brasil está sim atrasado, mas nos países de primeiro mundo não existe esse conflito. Provavelmente ela
está falando das tecnologias do começo lá da nossa conversa, né? Exato. Juliana fala que a comunicação entre a equipe tem sido mais desafiador na minha empresa. Olha, Juliana, não é só na tua empresa, então você não precisa se sentir mal por isso, tá? Não é só na tua empresa, são em todas as empresas, especial agora, nesse momento onde a gente tem que se comunicar escrevendo muito cara, graças a Deus que tem o Zoom, né? E tem o Teams da Microsoft, que tem essa plataforma que a gente está falando aqui. A gente não estava muito habituado a falar, a se encontrar de forma à distância dessa maneira. Eu sou muito da época que a gente tinha aquelas conferências, né? Aquelas chamadas com outros países, um monte de gente naquele áudio só. Os conference call, né? A diferença entre o que é fazer uma chamada daquela forma e agora com Zoom é muito melhor. Só que ainda assim não é a mesma coisa e não vai ser nunca a mesma coisa de estar próximo, tá? Então, esse é um desafio que todo mundo tem. Se você... eu vou contar um pouquinho aqui com base no que a Juliana falou que é o mais desafiador, tá? Na empresa dela. E aí eu vou contar rapidinho o que a minha equipe faz, que ajuda muito nesse processo de comunicação. Como a gente tem uma equipe muito grande, uma equipe que está atendendo o cliente todo dia, no dia a dia com o cliente, e é claro que na empresa tem novidade todo dia, né? Todo dia tem uma questão nova, tem uma demanda nova, tem uma promoção nova, tem um produto, eventualmente um produto novo. Então, minha equipe, todo dia, antes de começar a operação, a minha equipe separa, os coordenadores, né? Eles separam alguns minutos para passar os principais recados do que está acontecendo na empresa. Isso ajuda muito, viu, Juliana? Não sei se isso cabe no contexto da tua empresa que você está falando. Se são muitos departamentos diferentes, em horários diferentes, com demandas diferentes, talvez não funcione. Lá a gente faz isso e funciona muito, inclusive para manter o pessoal se vendo, né? Abre o Zoom lá com 70 pessoas de manhã para mandar os temas importantes, os recados importantes do dia. Né? Olha, o RH essa semana aqui está com uma corrida, tem uma data para você se inscrever. Se você quiser se inscrever na corrida, você vai ganhar lá, você vai ser patrocinado pela Herbalife, vai ganhar o kit para correr na corrida. Claro que todas essas informações estão no portal, estão no e-mail, a gente manda, nem todo mundo vai lá no portal, vai lá no e-mail. Então, na minha área, a gente faz isso, funciona muito bem. Resolve 100% do problema da comunicação? Não. Não. Mas ajuda bastante, uma dica, né? Deixa eu ver aqui agora o Paulo Parelheiros. Sensacional o apontamento do Sérgio em dizer que foi difícil, porque de fato foi. Vejo muitas palestras onde as pessoas otimizam de tal forma. Nós sabemos que foi cansativo. Amei o fato da célula, sensacional. Sim, foi bastante cansativo. É aquilo que eu falava, que eu comentei aqui no começo do nosso papo, né? Eu vendo na TV aqui, agora, nesse momento que estamos com tempo, vamos nos dedicar a fazer reflexões internas. Eu falava assim, mas quem que está com tempo, gente? Eu não estou com tempo, minha equipe não está com tempo, minha esposa não está com tempo. Sabe? Posso contar um negócio bem rapidinho que aconteceu aqui em casa, cara? Claro. Atendi o telefone fixo, era a pessoa do cartão de crédito. Né? E a minha esposa, ela trabalha numa empresa de tecnologia envolvida em projeto de TI, né? Cara do cartão de crédito, boa noite, aqui é o do cartão de crédito Porto Seguro, um negócio assim. Por favor, a senhora Gabriela. Eu falei, cara, é sobre o cartão? Sobre o cartão. Eu falei, cara, pode falar comigo, né? Sou marido dela, porque eu que pago a fatura desse cartão, e pode falar comigo. Não, senhor, eu só falo se for com a dona Gabriela. Eu falei, amigão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou tentando te ajudar, entendeu? Eu moro aqui e não consigo falar com ela, entendeu, cara? Eu estou tentando te ajudar. Então é só com ela, então tudo bem. E é né, cara? Ninguém tinha tempo. Então é verdade. Vamos para a próxima agora. Agora o Polo de Parelheiros também. Esse aqui eu já li. A outra. Coordenador Marcos extremamente sensível ao cenário. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Extremamente sensível ao cenário, importância das vacinas, o olhar com as faces, sensacional, top. Obrigado. Agora o Antônio. O presencial se transformou em um forte motivo de recusa para um candidato aceitar uma posição, principalmente em TI. Olha que interessante, né? Mas você sabe que falando de TI, né? Assim, o cara que está, o computador e ele... Imagina um developer, né? Um desenvolvedor. Cara, o cara está em casa, né? Ali só ele e a máquina, eu acho legal. Agora,
na minha posição, na posição do pessoal que trabalha comigo, por exemplo, que você está o dia inteiro falando com gente, interagindo com as pessoas, tá sozinho é um pouco mais complicado. A Silmara, ou a Silmara, eu acho que é a Silmara que eu conheço, né? É Benini, é assim. Prazer, eu, Silmara, saudade de você. É importante lembrar dos abalos, das relações interpessoais e as causas psicológicas de se trabalhar sozinho, sem sair de casa. Sensacional o comentário da Silmara, a gente viu isso daí lá no escritório, tanto que a gente estava com uma crise de abstinência de não se ver, a gente ficava tentando arrumar uma agenda para ir para o escritório. O nível de contaminação estava muito alto, a gente precisava pedir autorização para o RH, para ir para o escritório. Claro, né, cara? RH cuidando do ambiente, toda a preocupação. Então, assim, e não dá para toda hora você colocar uma demanda para o RH que você precisa estar lá, né? Mas sim, a gente teve casos de vários colaboradores lá que falaram, pô, não aguento mais, eu preciso ir um pouco para o escritório, preciso ver vocês, preciso sair um pouco, preciso interagir. Isso afeta muito o psicológico, principalmente quem está mais sozinho mesmo. Olha só a inversão de cultura, né, Sérgio? O pessoal antes ligava para o RH para mentir que não ia trabalhar porque tinha algum problema. Agora mente para ir trabalhar. É um absurdo, né? Pô, eu preciso ir lá, é muito importante, eu não posso deixar de ir, porque senão o faturamento não vai fechar, então vai. Mas é verdade. É um bate-papo muito gostoso, descontraído, né? Eu, em nome da Unisa, em nome da área de pós-graduação, em nome do curso que eu coordeno, que é o MBA em Gestão Empresarial, eu agradeço muito, muito a participação do Sérgio, né? Para mim foi pessoalmente muito bom, porque, como eu falei, é um amigo muito querido e fazia tempo que a gente não se via. Na verdade, antes da pandemia, né? A gente já não se viu aí desde o começo da pandemia, né? A gente conversa por telefone, mas a voz é diferente. Aqui a gente se vê. Eu até vou brincar um pouco depois com ele, em particular, como ele está mais velho do que eu imaginei que ele estivesse, mas tudo bem. Pandemia. Pandemia. Né? Então, agradeço aí a todos os participantes, espero que esse nosso bate-papo tenha contribuído aí com vocês, e em breve teremos outras, inclusive com o próprio Sérgio, que ele já aceitou o convite, não dá para voltar atrás, para a gente falar sobre a administração, está gravado, sobre a administração informal. Então, Sérgio, fique à vontade para se despedir. Né? Obrigado, eu gente. Agradeço. Obrigado, Marcos. Obrigado, Bruna, né, que estava apoiando a gente aí com as tecnologias, né, de marketing. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês e estamos juntos na próxima, seguramente. Aliás, antes da gente finalizar aqui, deixa eu só contar que ele falou, né, da Silmara, que pode ser a minha esposa ou não. Nessa empresa que eu trabalhei com o Sérgio, a gente tinha uma cliente que era de uma empresa cliente nossa, que chamava Silmara também. E uma vez ela me ligou, eu atendi, oi, ela, oi, Marcos, é a Silmara. Aí, oi, amor, tudo bem? Aí ela parou e falou, cara, eu até gosto de você, mas nem tanto assim. Né? Aquele mudo, né? Fica aquele silêncio constrangedor, né? Bruna, obrigado por tudo. Sérgio, de novo, obrigado pela sua participação. Foi um prazer muito grande e foi um bate-papo muito interessante. Prazer é todo meu. Um abraço, gente. Obrigado, viu? Obrigado um abraço a todos. Até a próxima, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.